Em tempos antigos, onde a coragem era forjada na batalha e a fé moldava os destinos de nações, um homem se levantou para enfrentar o impossível. A história de Gedeão e os 300 é um conto de bravura, obediência e a surpreendente força de Deus. Prepare-se para uma jornada que desafiará tudo o que você sabe sobre coragem. Mas quem foi Gedeão? E o que aconteceu quando ele e seus 300 homens enfrentaram um exército de milhares de inimigos? Fique conosco até o final para descobrir o poder que pode mudar até os destinos mais improváveis. Gedeão era um homem comum, de uma tribo desprezada, sem grande reputação. Ele estava realizando uma tarefa simples, malhando o trigo no lagar, escondido dos midianitas. Ele não tinha ideia de que sua vida estava prestes a mudar para sempre. E foi então que o anjo do Senhor apareceu a ele, dizendo: "O Senhor está com você, homem valente." Mas Gedeão, incrédulo, responde: "Se o Senhor está conosco, por que todas essas coisas nos aconteceram?" Ele questiona, ele duvida, mas o Senhor tem um plano. Deus não chama os perfeitos, Ele chama os dispostos. E apesar da dúvida, Gedeão é chamado para libertar o povo de Israel da opressão de Midian. Respira fundo, pó de trigo pelo ar, mãos tremendo, tentando só sobreviver, pé descalço, escondido naquele lugar, entre tonéis e medo, sem saber o que fazer. Mas vem uma voz rasgando o silêncio, chama pelo nome, muda o desespero. Homem valente, eu estou contigo, mesmo escondido, eu te enxerguei. Quando só vês fraqueza, eu vejo guerreiro. Levanta, Gideão, por Israel me levantarei. Homem valente, eu estou contigo. Tu perguntas se és comigo, onde estás? Onde estão as promessas que ouvi dos meus pais? Teu coração carregado de porquês, mas eu me assento ao teu lado e te envio outra vez. Eu sou a paz em meio ao perigo, eu sou a força que luta contigo. Homem valente, eu estou contigo, mesmo escondido, eu te enxerguei. Quando só vês fraqueza, eu vejo guerreiro. Levanta, Gideão, por Israel me levantarei. Homem valente, eu estou contigo. Oh, vai nessa força tão pequena, eu sou a força verdadeira. O pouco que tens em minha mão derruba exércitos no chão. Quando te vejo o menor da casa, eu faço nova tua coragem. Com poucos vasos, grande clarão, eu mostro ao mundo quem eu sou. Com relutância, Gedeão aceita o chamado. Ele reúne um exército de 32 mil homens para enfrentar os midianitas. Mas Deus tinha algo muito maior em mente. A vitória não viria pela força do número, mas pela fé. Deus disse a Gedeão: "O exército que você tem é grande demais para que eu entregue os midianitas nas mãos de Israel. Senão, Israel se orgulhará dizendo: a nossa própria mão nos salvou."
Deus sabia que a vitória não deveria ser atribuída ao número de homens, mas ao seu poder. A primeira seleção foi simples. Deus disse a Gideão para pedir aos homens que tivessem medo para voltarem para casa. E de repente, o exército de Gideão foi reduzido para 10.000 homens. Mas isso ainda não era o suficiente. Então Deus instruiu Gideão a levar seus homens até um riacho e observar como eles bebiam água. Aqueles que se agacharam e beberam com a boca no chão foram enviados para casa. E aqueles que lamberam a água com as mãos, mantendo-se alerta, foram escolhidos. O resultado foi surpreendente. Apenas 300 homens foram escolhidos. Apenas 300 para enfrentar um exército de dezenas de milhares. Mas a maior surpresa ainda estava por vir. Ao invés de espadas e lanças, Deus deu a Gideão uma estratégia única e incomum. Divida os homens em 3 grupos, disse Deus, cada um com uma trombeta, um cântaro e uma tocha dentro dele. No meio da noite, Gideão e seus 300 homens cercaram um acampamento inimigo. Com um sinal de Gideão, eles quebraram os cântaros, acenderam as tochas e tocaram as trombetas gritando: "Pela espada do Senhor e de Gideão!" O som das trombetas e o brilho das tochas confundiram os midianitas. Eles entraram em pânico, acreditando que estavam sendo atacados por um exército muito maior. E em meio ao caos, Deus deu a vitória. Gideão e seus 300 homens venceram um exército muito maior, não por sua força ou números, mas pela força de Deus. Eles não precisaram de armas poderosas, apenas de uma fé inabalável. Esta história nos ensina que mesmo quando tudo parece perdido, Deus pode usar o que é pequeno, o que é improvável, para realizar feitos grandiosos. Ele não precisa da nossa força, ele só precisa da nossa obediência. Gideão e os 300 não são apenas uma história antiga. Eles nos mostram que mesmo em nossos momentos de fraqueza, Deus pode fazer coisas extraordinárias. E assim, o futuro de Israel foi transformado, porque Gideão confiou no plano divino. E você, está disposto a confiar em Deus? Mesmo nas batalhas mais difíceis? Se você gostou dessa história, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal Vozes do Passado Bíblico e compartilhar essa mensagem de fé com outros. Que as vozes do passado inspirem seu presente e futuro. Até o próximo vídeo.